Olá. Bem, no primeiro vídeo eu apresentei um pouco, rapidamente, qual é a proposta dessa série de vídeos que eu vou estar trazendo aqui. Sobretudo esses 12 primeiros vídeos rápidos que estão pensados, apresentando, ah, enfim, as edições das Bíblias em português, alguns termos que são necessários para quem vai começar a ler a Bíblia, de entender, e assim por diante. Lá está apresentada essa estrutura. E aqui, então, a gente começa com o primeiro dos nossos vídeos. Por que chamamos a Bíblia de Bíblia? Que a gente vê que temos muitas edições, muitas mais edições do que essas que estão aqui, né, da Bíblia em português, mas enfim, por que temos esse nome para esses volumes, e depois nós vamos ver também alguns outros nomes que a Bíblia dá. Aliás, a própria Bíblia se chama de Bíblia, vamos ver isso? A palavra Bíblia, ela é um plural na língua original, que era o grego. A palavra vem do grego, ela significa os livros, né? A palavra biblion, que era o singular, significava literalmente rolo, né? Por quê? Porque os livros antigos, eles eram escritos, manuscritos à mão, cuidadosamente, com vários cuidados, ao se copiar também esses volumes, mas eram volumes em pergaminho, em papiro. Inicialmente formavam esses rolos, né? As edições modernas, elas são muito posteriores, 1500 anos posteriores, 1400 anos posteriores aos livros do Novo Testamento, por exemplo, né? E se fala, então, dos livros mais antigos, né? E a palavra Bíblia significa livros, né? Rolos, inicialmente, livros, passa à medida que vão se desenvolvendo formas de encadernar, primeiro encadernar esses papiros, esses pergaminhos, né? Depois a própria edição de livros. Há uma coleção de livros sagrados para o judaísmo, para os cristãos, que passam a receber esse nome, os livros. Então seria como se fosse isso, a palavra, quando a gente lê a palavra Bíblia, a gente estaria dizendo alguma coisa assim como os livros. E que livros são esses? Obviamente são livros muito especiais, que atravessam aí um longo período. Você vê dessa forma mais inicial de se representar, de se escrever esses manuscritos. Isso pode ter alguns milhares de anos, mais de 2000 anos, talvez até perto de 3000 anos, coisas assim, que a gente vai ver mais para frente um pouco sobre essas questões. Mas, enfim, basicamente é isso. Os livros. A palavra Bíblia quer dizer os livros. E isso já, na verdade, essa forma de dizer é bem antiga, porque esse livro, que é a Bíblia, tem, depois eu vou explicar mais para frente, a gente tem livros que são chamados de canônicos e deuterocanônicos, são livros mais recentes, mas sempre de antes de Cristo, né? O livro dos Macabeus é um desses livros chamados deuterocanônicos, mas daqui a alguns vídeos a gente vai ver isso em detalhe, vai ver acertadamente isso. Mas esse livro, então, já vemos que aqui ele já se refere à coleção de livros sagrados dos judeus, como os livros da lei. Aqui, no caso, algumas pessoas estavam perseguindo aqueles que liam os livros da lei, né, e rasgando, queimando os livros da lei. Eram pessoas que estavam oprimindo aqueles judeus que eram piedosos, que seguiam as coisas que estavam na lei. Bom, então a gente vê que isso é bem antigo. Chamar a Bíblia de livros já é bem antigo, ou seja, aquela coleção que expressa. Depois a gente vai ver também o que é, por que ler, todas essas coisas a gente vai ver com calma, né? Uma outra coisa
é que ele fala em toda parte, é que fosse encontrado um livro do Testamento, mas, na verdade, essa daqui é de uma Bíblia que eu tirei essa tradução, mas, na verdade, o melhor termo para traduzir o que está escrito aí, Biblion diateques, né, não é Bíblia, não é testamento, seria livro da aliança, né, porque essa palavra diateques é pacto. Ela significa principalmente pacto, depois a gente vai ver em detalhe o significado desse pacto ou dessa aliança, e o mesmo as implicações dessa palavra no original, porque a Bíblia, o Novo Testamento é totalmente escrito em grego, né? E há uma tradução da Bíblia hebraica para o grego também, que vai usar essa palavra, mas isso a gente vai ver mais para frente. Por ora, a tradução aqui seria melhor o livro da aliança, né? Que são basicamente os livros de Moisés, mas também a gente vai ver que um pouquinho mais do que isso, né? Ele aqui também se refere, em um outro momento, nesse mesmo livro, o autor que está narrando se refere que ele tinha em mãos os livros santos. É uma outra forma, então, de dizer, de se referir a esses livros que hoje são muito frequentemente chamados de Antigo Testamento. A gente vai ver, eu acho que essa não é a melhor forma, mas está consolidada, a gente vai ver isso mais para frente um pouco, né? Voltando aqui um pouco, então, a gente viu já que os livros, né, da lei são chamados também o livro da aliança, referindo-se a uma coleção menor dentro dessa coleção de livros maiores. Aqui, poucos séculos depois, o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja em Corinto, onde ele refere que até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, né, e ele está se referindo, então, a esse livro da aliança, né, que já se vinha se referindo, porque essa é uma forma, uma tradição judaica que vai atravessando alguns séculos. O que a gente precisa ver, então, aqui haveria então essa brecha para se dizer que há um Antigo e um Novo Testamento. A gente percebe, lendo com mais atenção, isso que não é disso que se trata aqui. Por que antiga aliança? Essa é uma palavra que precisa ser entendida também. E a gente vai depois, mais para frente, aprofundar esses assuntos. Mas a gente já vê aqui que porque a antiga aliança pode dar a ideia de uma coisa que está ultrapassada. A gente vive num mundo moderno, já essa palavra já quer dizer muito, e que sempre se volta para alguma novidade, e muitas vezes as coisas antigas são consideradas ultrapassadas. Mas, naqueles tempos, não era assim, né? A palavra antiga não queria dizer algo ultrapassado. Então, o sentido de antigo aqui é porque eram muito antigos esses livros, essa aliança, os livros que relatavam essa aliança, estão falando de coisas que aconteceram 1500 anos antes do apóstolo Paulo estar escrevendo, né? Então, daí porque ele chama de antiga aliança, né? Não há aqui uma questão de valor, ele está mais discutindo o modo como as pessoas se aproximavam desses livros do que outra coisa qualquer. Aí sim há um julgamento que o Paulo está fazendo, ele está tendo um juízo de valor sobre o modo como as pessoas leem, mas o termo antiga aliança não apresenta, não é um juízo de valor, se refere então a essa tradição muito antiga que eles iam. Uma outra forma de se referir a esses livros hebraicos, das escrituras sagradas hebraicas, é a lei, os profetas e os escritos. Vamos ver, né? Num outro livro, aliás, um livro belíssimo desses deuterocanônicos, portanto, de antes de Cristo, né, o autor fala: visto que a lei, os profetas e outros escritores. Então, aqui ele já está se referindo a uma forma que se tornou clássica, vamos dizer assim, de se referir a esses livros da Bíblia hebraica. A gente vê o próprio Jesus falando aqui em Lei de Moisés, que quando ele fala lá em cima, visto que a lei, ele está se referindo aos livros que são chamados também livros de Moisés, Lei de Moisés,
Os profetas, que a gente vai ver num vídeo mais para frente, quais são os livros abrangidos, e nos Salmos, porque aqui Jesus está falando de profecias a respeito dele, né? Mas essa divisão da Bíblia hebraica, então, em 3 partes, ela é bastante importante e é um modo como eles são, como ela é referida. Esses livros não eram só eventualmente chamados os livros, né, na tradução, mas seria também a lei, os profetas e os escritos. Ou simplesmente escrituras, né? E vamos ver uma coisa importante aqui, né? Essas escrituras, tanto as judaicas quanto as cristãs, são também chamadas de palavra profética, né? Aqui é o apóstolo Pedro escrevendo, temos assim mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atenção. A palavra profética aqui são os ensinos dentro das escrituras sagradas que se referem à vinda de Jesus. Mas aqui, como que a gente sabe isso, né? Ele está falando das escrituras aqui, e também ele chama, num outro livro, um outro autor do Novo Testamento, chama de palavra de Deus, que é uma forma muito comum também da gente ouvir. Bom, muitas vezes você pergunta, o que é a Bíblia? E a pessoa fala, é a palavra de Deus. Bem, nos livros, né, nós temos uma outra coisa muito interessante. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aí começamos a entrar num universo bastante interessante desses significados, de como a gente se refere às escrituras, como livros santos, como a palavra de Deus, como as escrituras, os livros, né, e algumas outras formas que eu não estou trazendo aqui agora nesse momento. Bem, já que entendemos por que esses livros, ou os livros, são chamados assim, na tradução que acabou ficando cedo, já no segundo século, já se começou a referir a essa coleção toda, que já se dizia os livros, como Bíblia, né? E depois, quando isso é traduzido para outras línguas, permaneceu a palavra Bíblia, né? Então, como que a gente vai pegar, não um manuscrito antigo, de 1.000, 1.300 anos, ou seja, quanto for, ou até mais, né, de 2.000 anos, mas quando a gente pega as nossas edições modernas, como que a gente vai distinguir o que é o texto bíblico do que são notas de edição? E também como que a gente se refere a esse texto? Se você quer localizar um trecho na Bíblia, como que você, para contar para uma outra pessoa, como que você vai fazer isso? Então, os próximos vídeos são sobre este assunto. Bem, muito obrigado até aqui. Espero que eh, esses vídeos possam ser úteis e, e possam inspirá-los na leitura das Escrituras.